Ele tinha 75 anos quando ouviu uma voz que mudaria o curso de sua existência. Deixou tudo: casa, parentes, terra, segurança. Carregava apenas uma promessa, vaga, impossível, ilógica. O tempo passou. 1 ano, depois 5, depois 20. A promessa continuava no ar, mas nenhuma resposta vinha do chão. O que aconteceu com ele entre o "eu farei" e o "está feito"? O que se passa no coração de um homem que espera por algo que parece nunca chegar? Esta é a história não apenas de Abraão, mas de todos que já caminharam entre a fé e a dúvida. Em meio à rotina comum de um homem estabelecido em Ur dos Caldeus, cercado por costumes politeístas e tradições herdadas, uma voz inesperada rompeu o silêncio da normalidade. Era uma voz diferente de todas as outras, não vinda de ídolos mudos de pedra, mas do Deus vivo e soberano. Aquela convocação não trouxe apenas uma mudança de geografia, mas um rompimento com tudo o que era previsível. O chamado de Deus para Abrão não começou com explicações, mas com uma ordem firme e uma promessa grandiosa. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Essa frase, registrada em Gênesis capítulo 12, versículo 1, marca o início de um relacionamento construído na base da confiança, onde o invisível deveria ser mais real que o que se podia tocar. Esse chamado não veio com mapas nem detalhes. Deus não disse o nome da terra nem descreveu o caminho, apenas prometeu: farei de ti uma grande nação e te abençoarei. No entanto, havia uma tensão escondida nessa promessa. Como formar uma nação sem sequer ter um filho? Abrão, com 75 anos de idade, era casado com Sarai, que era estéril. A realidade biológica gritava o contrário do que a promessa afirmava. Ainda assim, ele obedeceu, deixando para trás sua zona de conforto, seus vínculos familiares, seus deuses herdados, e se lançou em uma jornada em que cada passo seria guiado apenas pela fé. A fé de Abrão, no entanto, não nasceu madura. Ao deixar Harã e caminhar rumo ao desconhecido, ele carregava dúvidas e limitações que ainda precisavam ser moldadas. Seu coração, embora disposto, ainda precisava aprender a crer sem ver, esperar sem evidências e obedecer sem compreender. A confiança que ele começava a construir seria testada pelas estações do tempo e pelas circunstâncias adversas. Esse início não é apenas o relato de um deslocamento geográfico, mas a gênese de um caminho espiritual que ainda ecoa na história da fé. A obediência de Abrão foi o primeiro passo de muitos, mas não o suficiente para garantir estabilidade imediata. A promessa de Deus não se cumpriu logo após sua resposta. Pelo contrário, quanto mais ele avançava, mais distante parecia estar o cumprimento daquilo que ouvira. Esse aparente atraso é justamente onde Deus começa a trabalhar as profundezas do coração humano, removendo as impurezas da autossuficiência e fortalecendo a essência da confiança. Era preciso mais do que coragem para partir. Era necessário fé para continuar. Naquela primeira etapa, Deus não estava apenas levando Abrão para uma terra, mas estava formando um homem. A voz que rompeu o silêncio também iniciava um processo de transformação, em que a identidade de Abrão como pai exaltado se alinharia, com o tempo, à de Abraão, pai de muitas nações. Entre a promessa feita e a resposta visível, havia um caminho estreito, onde o propósito de Deus seria revelado passo a passo, não sem conflitos, mas sempre com direção. Ao chegar à terra de Canaã, Abrão finalmente pisa no território que Deus prometera mostrar. E mesmo estando fisicamente onde deveria, o cenário não se revestia da glória esperada. A terra era habitada. Os cananeus ocupavam o espaço, e a promessa de posse parecia distante demais da realidade presente. É nesse ponto que a fé ainda verde começa a se manifestar.
Em Gênesis capítulo 12, versículo 7, Deus reaparece, reafirma que aquela terra seria dada à descendência de Abrão. Em resposta, ele constrói um altar, um gesto de adoração, mas também de tentativa de fixar sua fé em algo concreto. A construção de altares nesse início da caminhada revela mais do que simples gratidão. Eles eram como marcos de memória, um lembrete visível de que Deus havia falado. Era a maneira de manter viva a esperança, mesmo quando os olhos não viam nada além de incerteza. O altar falava ao coração de Abrão cada vez que o desânimo tentava se instalar. Entretanto, embora houvesse adoração, ainda não havia profundidade. O coração de Abrão oscilava entre o ouvir a promessa e o enfrentar a realidade, e esse contraste o empurrava para decisões apressadas. A fragilidade dessa fé, ainda em formação, se evidencia na primeira grande crise: a fome. A terra que Deus havia prometido como bênção agora se mostrava estéril. A reação de Abrão revela o impulso natural de quem ainda está aprendendo a confiar. Ele desce ao Egito sem consultar ao Senhor em busca de provisão. A geografia aqui simboliza mais que um lugar físico. Ela expõe a oscilação da alma. Canaã representava fé, promessa, dependência. O Egito, por outro lado, era refúgio humano, alternativa lógica, controle. Ao escolher o Egito, Abrão tenta proteger a si mesmo e sua família, mas o medo o leva a comprometer valores essenciais. Ele pede a Sarai que diga ser sua irmã, temendo ser morto por causa da beleza dela. Essa atitude revela um coração que ainda não entendeu que o Deus que prometeu é o mesmo que sustenta. Quando a fé ainda está verde, é comum buscar atalhos e manipular situações para manter a promessa viva por esforço próprio. Apesar de seus erros, Deus não o abandona. O Senhor intervém, fere a casa de Faraó e expõe a verdade, preservando Sarai e reafirmando sua fidelidade. Esse episódio não apenas corrige a rota de Abrão, mas lhe ensina que a promessa de Deus não depende de esquemas humanos. Mesmo quando a fé ainda cambaleia, Deus permanece fiel, moldando lentamente o coração daquele que escolheu como pai de uma nação. Ao sair do Egito e retornar a Canaã, Abrão carrega consigo mais do que gado e servos. Ele volta com experiências que transformaram sua percepção sobre a jornada. A fé, ainda em formação, começa a ganhar raízes mais profundas. Em Gênesis capítulo 13, versículo 3, lemos que ele voltou até o lugar do altar que outrora ali fizera. Esse retorno geográfico é também espiritual. É como se Abrão estivesse reaprendendo onde sua fé deveria repousar. Não nas circunstâncias, mas na palavra de Deus. O contraste entre Canaã e o Egito não é apenas territorial, mas simbólico. Canaã exigia confiança diária, enquanto o Egito oferecia segurança imediata. Abrão aprende que a verdadeira segurança não está na abundância de recursos, mas na direção divina. Seu retorno ao altar revela um coração disposto a recomeçar, a admitir falhas e a buscar novamente o centro da vontade de Deus. Essa disposição é o que torna sua fé cada vez mais sólida. Logo depois, surge um novo desafio: o conflito com Ló. A terra não comportava os rebanhos de ambos, e os pastores começaram a se desentender. Diante disso, Abrão toma uma atitude surpreendente. Ele cede a Ló o direito de escolha, demonstrando desprendimento e confiança na provisão de Deus. Aquele que antes se apressara em descer ao Egito, agora prefere esperar e confiar, mesmo correndo o risco de perder o melhor pedaço da terra. A maturidade da fé começa a se revelar nas decisões que não buscam vantagem pessoal, mas preservam a paz. Ló escolhe o Vale do Jordão, fértil aos olhos, mas espiritualmente perigoso. Abrão, por sua vez, permanece onde Deus o colocou. E é nesse cenário, após a separação, que Deus fala novamente. Em Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 17,
O Senhor manda Abrão levantar os olhos e promete que toda aquela terra será sua e de sua descendência para sempre. A nova manifestação divina não ocorre antes da renúncia, mas depois dela. A fidelidade de Abrão ao princípio da confiança abre espaço para uma promessa ainda mais ampla. Esse trecho da jornada ensina que há momentos em que Deus nos move sem mostrar o destino final. Ele nos pede passos de fé que parecem contradizer a lógica, mas que são essenciais para que nossa confiança amadureça. Abrão aprende que sair sem saber para onde vai é, na verdade, caminhar com alguém que sabe exatamente onde deseja nos levar. Essa é a essência de uma fé que se fortalece entre a promessa e a resposta. Nem sempre o lugar da promessa revela, de imediato, os frutos da bênção. Após a separação de Ló e a reafirmação da aliança, Abrão se vê mais uma vez diante de um paradoxo: estar no centro da vontade de Deus, mas convivendo com a escassez ao seu redor. O solo da promessa naquele momento parecia não corresponder à expectativa da fé. Em Gênesis capítulo 12, versículo 10, já havia ocorrido uma fome que o levou ao Egito. Agora, mesmo de volta, as circunstâncias ainda não favorecem. A lição é clara: estar onde Deus mandou não é sinônimo de ausência de dificuldades. Essa tensão entre promessa e realidade começa a moldar algo mais profundo no interior de Abrão. Ele precisa aprender que o propósito de Deus vai além de recursos momentâneos. A presença da escassez no território prometido não significa abandono, mas processo. Deus está mais interessado em formar um coração confiante do que simplesmente prover circunstâncias confortáveis. Abrão começa a perceber que o valor da promessa não está em sua aparência inicial, mas na fidelidade de quem a fez. Durante esse período, a fé de Abrão não fica passiva. Ele continua andando, construindo altares e mantendo um estilo de vida que reconhece Deus mesmo em meio à escassez. Isso nos mostra que perseverar em meio às contradições é parte fundamental da jornada espiritual. Não se trata apenas de crer quando tudo colabora, mas de permanecer firme quando nada parece cooperar. Essa perseverança é o que transforma a fé em um alicerce inabalável. Enquanto Abrão permanece no território designado por Deus, mesmo sem colheita visível, o céu permanece atento. O fato de não haver ainda a resposta visível não significa que a promessa foi esquecida. Muito pelo contrário. É justamente nesses momentos que Deus observa e mede a disposição do coração. A fome, nesse contexto, é mais que uma falta física. É um teste que revela se a confiança de Abrão está no pão ou na palavra. E ele escolhe ficar, resistir e confiar. A escassez naquele solo não anulava o valor da terra prometida. Ela apenas reforçava a necessidade de fé contínua. Deus não dá respostas completas no início da jornada, mas vai revelando cada parte no tempo certo. Abrão está aprendendo que, entre a promessa e o cumprimento, existe um terreno que precisa ser arado não apenas com esperança, mas com persistência e fidelidade. Quando a fome atingiu com intensidade a terra de Canaã, Abrão tomou uma decisão motivada por uma necessidade urgente. Desceu ao Egito em busca de sustento. Esse movimento, relatado em Gênesis capítulo 12, versículo 10, não foi guiado por instrução divina, mas por instinto de preservação. O medo fala alto quando a sobrevivência está em risco, e mesmo um homem de fé pode ser tentado a agir sem consultar ao Senhor. O Egito surge assim como uma resposta humana diante da demora divina, e é nesse desvio que o coração de Abrão será confrontado. Ao entrar no Egito, Abrão revela sua vulnerabilidade não apenas à fome, mas à pressão das circunstâncias. Preocupado com sua segurança, ele pede que Sarai diga ser sua irmã, temendo que os egípcios o matem por causa da beleza dela. Essa atitude revela como o medo pode distorcer a percepção da realidade e levar até mesmo os escolhidos a comprometerem princípios.
A fé, que deveria guiar seus passos, é momentaneamente substituída por uma estratégia frágil e perigosa. Essa escolha coloca Sarai em risco e cria uma situação complexa no palácio de Faraó. No entanto, mesmo diante da falha de Abrão, Deus intervém. Ferindo a casa de Faraó com grandes pragas, o Senhor revela sua fidelidade inabalável. Gênesis capítulo 12, versículo 17, mostra que Deus protege a promessa, mesmo quando o portador dela vacila. Essa intervenção divina não apenas livra Sarai, mas também corrige o curso de Abrão, reafirmando que a aliança de Deus é maior do que os erros humanos. O episódio no Egito deixa marcas. Abrão sai enriquecido em bens, mas também com uma bagagem emocional e espiritual que será lembrada nos momentos seguintes da jornada. A permanência no Egito trouxe ganhos visíveis, mas também introduziu elementos que mais tarde causariam conflitos, como a serva Hagar. Isso nos ensina que nem toda vitória aparente é um avanço espiritual. O que parece ser progresso pode ser apenas um desvio disfarçado. Essa parte da história mostra que a fé é forjada, não apenas no silêncio da espera, mas também nas consequências dos atalhos. O medo pode até nos empurrar para o Egito, mas a fidelidade de Deus sempre nos chama de volta. Abrão aprendeu que a sobrevivência não deve ser buscada às custas da confiança e que Deus é capaz de sustentar seus filhos mesmo quando o solo da promessa parece árido. O Egito não era o lugar da aliança, apenas um capítulo necessário para que Abrão entendesse onde deveria permanecer. Ao retornar do Egito, Abrão não volta com as mãos vazias. Ele carrega gado, prata, ouro e uma comitiva robusta. A prosperidade é visível, mas com ela vêm os desafios que a abundância traz. Gênesis capítulo 13, versículo 2, registra essa riqueza crescente. No entanto, a fartura, quando não bem administrada, pode se tornar fonte de discórdia. E é exatamente isso que ocorre. Os pastores de Abrão e os de Ló começam a disputar espaço, pois a terra já não comportava ambos os rebanhos. A promessa começa a ser colocada à prova, não pela falta, mas pelo excesso. O conflito entre os pastores expõe um dilema muitas vezes esquecido. A bênção de Deus pode gerar crises de relacionamento se o coração não estiver alinhado com o propósito. Abrão, agora mais amadurecido pelas experiências anteriores, toma uma atitude que revela sua transformação interior. Ele se antecipa à contenda e propõe a separação pacífica. Em vez de reivindicar seus direitos como o mais velho ou o líder da promessa, ele oferece a Ló o privilégio da escolha. Essa decisão reflete uma fé que confia mais em Deus do que em territórios. Ló, guiado pela aparência, escolhe as campinas do Jordão, ricas em água e aparentemente vantajosas. Gênesis capítulo 13, versículo 10. Destaca que ele viu que toda a campina do Jordão era bem regada. A escolha, no entanto, o levou para perto de Sodoma, cidade notoriamente perversa. Abrão, por sua vez, permanece em Canaã, sustentado pela confiança de que não precisa garantir sua porção com os próprios olhos, pois já tem a promessa divina como garantia. Logo após essa separação, Deus fala novamente com Abrão. Em Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 17, o Senhor manda que ele levante os olhos e percorra toda a extensão da terra, pois tudo aquilo seria dado a ele e à sua descendência. É significativo que Deus só reafirme a promessa após Abrão abrir mão de seus direitos em favor da paz. A verdadeira grandeza espiritual se manifesta na capacidade de confiar que o que Deus separou para nós não será perdido, mesmo que aparentemente esteja nas mãos de outro. O episódio ensina que nem todo conflito nasce da maldade. Às vezes, é o excesso que revela onde está nosso coração. A resposta de Abrão demonstra que, entre a posse e a promessa, ele escolheu a promessa. Entre o direito e a paz, preferiu a paz.
E foi justamente essa atitude que abriu espaço para que Deus o conduzisse para um novo nível de confiança, onde não era mais o território que definia seu futuro, mas a presença de Deus ao seu lado. A jornada de Abrão não seguia uma linha reta de progresso espiritual. Havia altos e baixos, momentos de fé intensa e episódios de confusão e erro. Mas há um detalhe crucial que marca sua história. Ele sabia voltar ao altar. Sempre que enfrentava uma ruptura, seja por suas escolhas equivocadas ou por provações externas, ele retornava ao ponto de encontro com Deus. Em Gênesis capítulo 13, versículo 4, é dito que Abrão voltou ao lugar do altar que antes havia feito, entre Betel e Ai. Essa atitude não era apenas um retorno físico, era um movimento interno de realinhamento com a vontade divina. Esse gesto nos ensina que a fé não se trata de uma linha ascendente perfeita, mas de uma disposição contínua de retomar a direção certa. O altar era mais do que um símbolo religioso. Era uma declaração de dependência, uma confissão silenciosa de que ele precisava de orientação e graça. Ao erguer o altar, Abrão relembrava a si mesmo que não caminhava sozinho e que a promessa ainda estava de pé, mesmo quando os ventos da incerteza sopravam forte. Reorientar-se a partir do altar também significava reposicionar sua alma. Não era apenas sobre onde estava fisicamente, mas sobre quem ele estava se tornando. Abrão entendia, cada vez mais, que a terra prometida era menos sobre o que seus olhos podiam ver e mais sobre a comunhão com o Deus que o havia chamado. O altar representava uma nova chance de recomeçar, não porque Deus houvesse se afastado, mas porque ele, como todo ser humano, precisava recordar continuamente quem era sua fonte. A reorientação espiritual traz também uma ampliação de visão. Logo após esse retorno ao altar, Deus aparece novamente a Abrão e manda que ele olhe para os 4 cantos da terra, prometendo que tudo o que visse seria seu e de seus descendentes. A narrativa de Gênesis, capítulo 13, versículo 14, destaca que essa visão ampliada vem depois da entrega e da reconexão. A clareza da promessa só volta a ser nítida quando a adoração é restaurada. O altar da reorientação é um marco essencial na vida de qualquer pessoa de fé. Ele nos lembra que errar o caminho não é o fim da jornada, desde que estejamos dispostos a voltar ao ponto onde ouvimos a voz de Deus pela última vez. Abrão aprendeu que cada retorno ao altar não o colocava de volta ao início, mas o levava a um novo nível de profundidade, onde a promessa se tornava mais viva e pessoal. Mesmo com a promessa de Deus como guia, a vida de Abrão não foi isenta de conflitos concretos. Quando 4 reis invadiram a região e levaram cativos os habitantes de Sodoma, entre eles Ló, Abrão foi arrastado para uma batalha inesperada. Gênesis capítulo 14, versículo 14, relata que ele armou seus homens treinados e partiu ao resgate. Aqui vemos um novo estágio da fé. Não mais passiva ou apenas contemplativa, mas ativa, corajosa e disposta a lutar por aquilo que é justo. Esse episódio revela que a fé verdadeira também enfrenta guerras. Abrão não buscou conflito, mas, diante da injustiça, não ficou inerte. Ele entendeu que algumas situações exigem ação direta, estratégia e ousadia. Armado não apenas com espadas, mas com a certeza de estar alinhado com o propósito de Deus, ele vence reis poderosos com um grupo relativamente pequeno. A vitória de Abrão nos ensina que quando a motivação é justa e o coração está firme em Deus, o impossível se torna realidade. Após a batalha, uma figura enigmática aparece: Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Ele abençoa Abrão e traz pão e vinho, marcando um encontro espiritual poderoso no meio do cenário de guerra.
Em Gênesis, capítulo 14, versículos 18 ao 20, vemos esse momento único onde fé e realeza se encontram. Abrão reconhece Melquisedeque como representante divino e entrega a ele o dízimo de tudo. Isso demonstra que, mesmo em meio a vitórias humanas, Abrão sabia honrar o Deus que lhe dera o triunfo. Logo em seguida, o rei de Sodoma oferece riquezas a Abrão como forma de recompensa, mas Abrão recusa. Ele afirma que não tomaria nem um cordão, nem uma correia de sandália, para que ninguém dissesse: eu enriqueci a Abrão. Essa decisão revela um caráter forjado na promessa. Abrão sabia de onde vinha sua provisão e não queria comprometer sua integridade por ganhos fáceis. Sua identidade estava ancorada em Deus, não nas alianças humanas. A Guerra dos Reis não foi apenas uma batalha geopolítica, foi uma prova espiritual. Abrão mostrou que fé também é saber quando agir, como agir e até onde ir. Ele lutou com firmeza, honrou a Deus com suas escolhas e saiu do campo de batalha não apenas com vitórias humanas, mas com sua fé mais fortalecida. Na trajetória entre a promessa e a resposta, há guerras que não podem ser evitadas, mas que, quando enfrentadas com o coração certo, revelam a profundidade da fé que possuímos. Após a guerra, uma inquietação silenciosa toma o coração de Abrão. Apesar das vitórias e das palavras de bênção recebidas, havia um vazio que ecoava dentro dele. O tempo passava e ainda não havia filhos. Deus já havia prometido fazer dele uma grande nação, mas o ventre de Sarai continuava fechado. É nesse momento de vulnerabilidade que Deus se aproxima novamente. Em Gênesis capítulo 15, versículo 1, o Senhor fala a Abrão em visão: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Essa fala divina revela mais do que consolo, é uma reafirmação da aliança. Deus percebe que o tempo entre o eu te darei e o aqui está pode abalar até mesmo os mais fiéis. Abrão, com sinceridade, abre o coração e questiona: que me haverás de dar se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? A honestidade desse diálogo revela que a fé não exclui questionamentos e que Deus não se ofende com perguntas feitas por corações sinceros. A resposta de Deus é categórica. Ele diz que não será Eliezer, mas um filho gerado do próprio corpo de Abrão que herdará a promessa. Em seguida, o Senhor o leva para fora da tenda e o convida a olhar para o céu. Conta as estrelas, se as podes contar. Assim será a tua descendência, declara Deus em Gênesis capítulo 15, versículo 5. Essa imagem poderosa rompe os limites da razão e expande a visão de Abrão para além do imediato. A promessa é elevada do solo árido para os céus incontáveis. E é nesse instante que algo decisivo acontece. E creu Abrão no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Esse versículo, o 6º do mesmo capítulo, se torna um marco teológico para toda a Escritura. A fé de Abrão, apesar das dúvidas, alcança um nível tão profundo de confiança que é considerada como justiça diante de Deus. Não por obras, mas por crer na palavra divina acima das circunstâncias. O pacto de Deus com Abrão é então selado de forma cerimonial, com animais partidos e uma chama passando entre eles, um ritual que selava alianças inquebráveis na cultura da época. Essa renovação da promessa mostra que Deus não se esquece do que falou, mesmo quando o tempo parece contradizer tudo. Ele sabe quando a alma precisa ser lembrada de que ainda existe um depois. A fé não é a negação do tempo, mas a escolha de crer que o tempo está nas mãos de quem prometeu. Abrão, naquele momento, ainda não via filhos correndo em sua tenda, mas passou a vê-los nos céus. E foi esse olhar que o sustentou entre o já dito e o ainda não visto. O tempo, embora seja um instrumento de Deus,
muitas vezes se transforma em um teste para o ser humano. Com o passar dos anos e sem sinais visíveis da promessa se cumprir, a ansiedade começa a tomar espaço no coração de Sarai. Em Gênesis capítulo 16, versículo 1, lemos que Sarai, ainda estéril, apresenta a Abrão uma alternativa: que ele tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Era uma proposta moldada pela cultura da época, onde filhos, por meio de servas, eram legalmente reconhecidos como herdeiros. No entanto, ainda que aceitável aos olhos da sociedade, não era o plano de Deus. A proposta de Sarai não nasce da maldade, mas da impaciência. Ela tenta ajudar a promessa a se cumprir, como se pudesse facilitar os caminhos do Altíssimo. Abrão, por sua vez, não contesta, aceita a sugestão e se une a Agar, que logo engravida. A aparente solução, no entanto, desencadeia uma série de conflitos. A relação entre Sarai e Agar se deteriora rapidamente. A serva, agora grávida, despreza a senhora, que se sente humilhada e reage com dureza. O lar de Abrão, antes centrado na esperança, agora é consumido pela tensão. O que parecia um atalho revela-se um desvio emocional e espiritual. Ismael nasce como fruto de uma decisão humana, não como o cumprimento da promessa divina. Embora Abrão ame o filho e deseje que ele viva diante de Deus, o Senhor deixa claro que a aliança não seria com Ismael. Gênesis capítulo 17, versículo 19. Afirma que o filho da promessa seria aquele nascido de Sarai e se chamaria Isaque. O tempo não havia invalidado a promessa, apenas testado a capacidade de esperar. Esse episódio revela que a impaciência pode nos levar a resultados duradouros, mas não eternos. Ismael se torna uma realidade, mas não a resposta. Ele representa aquilo que construímos com nossas próprias mãos quando o coração se cansa de esperar. Abrão aprende que Deus não precisa de ajuda humana para cumprir o que prometeu. A fé não é só crer que Deus fará, mas crer que Ele fará do seu modo, no seu tempo, sem que precisemos interferir. A história de Agar, Sarai e Ismael não é apenas um drama familiar, mas uma profunda lição sobre a natureza da fé. Esperar não é passividade, é resistência. É confiar mesmo quando o relógio da vida parece andar na direção contrária. E quando tentamos forçar o tempo, criamos consequências que Deus ainda pode usar, mas que não substituem a plenitude de sua promessa. Abrão agora sabe. A fé que agrada a Deus é aquela que se recusa a criar atalhos quando o caminho parece demorado demais. Com o nascimento de Ismael, a promessa parecia ter sido cumprida aos olhos humanos. Abrão o viu crescer, o amou, o considerou parte essencial de sua história. Durante 13 anos, não houve registro de novas manifestações de Deus. O silêncio divino preenchia o ambiente, como se o Senhor estivesse permitindo que Abrão experimentasse plenamente os frutos da escolha que havia feito. Gênesis capítulo 16, versículo 16. Encerra com Abrão tendo 86 anos quando Ismael nasceu. E só em Gênesis capítulo 17, versículo 1, lemos que Deus volta a se manifestar quando ele já tinha 99. Ismael era filho de Abrão, mas não era o filho da aliança. Essa distinção se torna clara quando Deus fala: "A minha aliança estabelecerei com Isaque." A existência de Ismael não anula o amor de Deus, mas reforça que a promessa tem um caminho específico. Abrão, talvez apegado ao que já havia construído, chega a clamar: "Oxalá que viva Ismael diante de ti." Mas Deus, com firmeza e graça, reafirma que seu plano não seria alterado. Ele abençoaria Ismael, mas era por meio de Isaque que o propósito eterno se cumpriria. Essa diferença entre resposta e promessa é sutil, mas fundamental. Nem tudo o que é possível é aprovado. Nem tudo o que funciona é fiel. Deus honra seus princípios acima de nossos improvisos.
Abrão agora precisa lidar com o fato de que, por mais que Ismael seja seu filho, ele não representa o cumprimento exato do que foi dito por Deus. Há momentos em que nossa própria capacidade de produzir resultados pode se tornar um obstáculo à verdadeira realização da promessa. E mesmo assim, Deus age com misericórdia. Ismael não é rejeitado, mas é separado. Ele será pai de 12 príncipes. Uma grande nação surgirá de sua linhagem. Gênesis capítulo 17, versículo 20, confirma essa bênção. O que nasceu do erro humano, Deus redireciona com graça. Porém, é com Isaque que Deus estabelece seu pacto eterno. Abrão aprende que Deus não abandona, mas também não negocia sua palavra. A fidelidade divina não é negociável, ela é absoluta. Ismael permanece como um lembrete vivo de que podemos gerar coisas fora do tempo de Deus e que essas coisas, ainda que sejam reais, não carregam o selo do eterno. Elas coexistem com a promessa, mas não a substituem. A fé que amadurece precisa aprender a discernir entre aquilo que nasceu do impulso e aquilo que nasceu do espírito. Abrão caminha agora com uma consciência mais profunda. Entre o que ele pode produzir e o que Deus prometeu, há um abismo que só a graça e a paciência podem atravessar. O silêncio de Deus após o nascimento de Ismael não foi castigo, mas processo. 13 anos se passaram sem que a Escritura registre qualquer nova palavra vinda do céu. Para um homem acostumado a ouvir a voz divina, esse período deve ter sido angustiante. A ausência de direção explícita, somada ao peso de uma decisão precipitada, mergulhou Abrão em um tempo de reflexão e amadurecimento. Gênesis, capítulo 17, versículo 1, inicia com um marco. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor. O silêncio é quebrado, mas não sem antes ter cumprido seu propósito. Durante esse tempo de silêncio, Deus estava trabalhando mais profundamente no interior de Abrão do que nas circunstâncias externas. O céu calado não significa ausência de cuidado. Ao contrário, é nesse ambiente que a fé é depurada. Quando Deus finalmente fala, a primeira palavra é um chamado à integridade. Anda na minha presença e sê perfeito. Antes de renovar a promessa, Deus confronta o caráter. A preparação para o milagre não começa no ventre de Sara, mas no coração de Abrão. Esse silêncio revela que Deus não está com pressa. Seu tempo é diferente do nosso, e Ele nunca se apressa para cumprir algo apenas para nos aliviar da espera. A formação interior de Abrão exigia esse intervalo. Ele precisava aprender a viver sem sinais visíveis, sem confirmações frequentes, apenas sustentado pela memória daquilo que já ouvira. É nesse tipo de ambiente que a fé deixa de ser emocional e passa a ser existencial. Quando Deus volta a falar, Ele não apenas reafirma a promessa, Ele muda nomes. Abrão se torna Abraão e Sarai se torna Sara. A identidade é transformada porque agora ambos carregam em seus próprios nomes o selo da promessa. Deus alarga a visão de Abraão e o reposiciona em seu destino. A espera silenciosa culmina numa revelação mais profunda do propósito. Abraão será pai de muitas nações, e reis sairão de sua descendência. O silêncio não foi abandono, foi preparação. O intervalo entre a voz anterior e a nova revelação foi o ventre onde a maturidade foi gestada. Não é no muito falar que Deus nos molda, mas no silêncio onde Ele nos ensina a permanecer fiéis, mesmo sem respostas. Abraão agora está mais pronto do que nunca. Ele não apenas espera, ele entende o que está esperando. E essa compreensão transforma o silêncio passado em solo fértil para o cumprimento iminente da promessa.
Depois de um longo período de silêncio, quando Deus finalmente rompeu a espera e falou com Abraão, trouxe consigo não apenas palavras de encorajamento, mas também um sinal físico que marcaria para sempre a aliança entre eles. Em Gênesis capítulo 17, versículo 10, o Senhor institui a circuncisão como o símbolo visível dessa aliança eterna. Essa exigência não era um simples ritual. Tratava-se de uma marca profunda que representava separação, consagração e identidade espiritual. Abraão e todos os homens da sua casa deveriam carregar no corpo a lembrança de que pertenciam a um Deus que faz pactos eternos. A circuncisão, feita na carne, apontava para uma realidade muito mais profunda no espírito. Deus estava formando um povo. E essa marca era um lembrete diário de que eles não pertenciam mais a si mesmos. Abraão, com 99 anos, se submete a essa ordem, junto com Ismael e todos os seus servos. Isso demonstra uma obediência madura, nascida não do entusiasmo inicial, mas da convicção profunda forjada ao longo de anos de caminhada. Não há questionamento, apenas ação. O homem que outrora hesitou diante da fome e cedeu à proposta de Sarai, agora se curva com reverência à direção divina. A aliança de Deus sempre vem acompanhada de responsabilidade. O selo da circuncisão mostrava que a promessa não era apenas um presente, mas um pacto que exigia resposta. A fé verdadeira não é passiva. Ela age, obedece e se compromete. Abraão não apenas acreditava, ele demonstrava isso com atitudes concretas. E esse princípio ecoa até hoje. Toda aliança com Deus precisa de um sinal visível, uma evidência de que a fé não é apenas declarada, mas vivida no cotidiano. O detalhe de que Ismael também foi circuncidado, conforme registrado em Gênesis capítulo 17, versículo 25, mostra que Deus respeita cada passo do processo. Embora ele não fosse o filho da promessa, fazia parte da história de Abraão e, portanto, também carregava a marca da aliança, mesmo que não fosse o herdeiro do pacto eterno. Essa inclusão mostra o equilíbrio entre a justiça e a misericórdia divina. Ismael não era o centro da promessa, mas também não foi ignorado por Deus. A circuncisão representava a passagem definitiva de um estágio para outro. Era como se o Senhor dissesse a Abraão: agora que você me conhece em profundidade, está pronto para viver o que foi prometido. A marca no corpo era o reflexo da transformação interior. Entre a promessa e a resposta, Abraão foi sendo moldado por cada decisão, cada silêncio, cada recomeço. E agora, com a aliança selada na carne, ele estava mais próximo do cumprimento visível do que jamais estivera antes. Às margens dos carvalhais de Manre, num dia aparentemente comum, Abraão é surpreendido por uma visita extraordinária. 3 homens aparecem diante da sua tenda e ele, imediatamente, os acolhe com hospitalidade. O texto de Gênesis capítulo 18, versículo 1, revela que o próprio Senhor lhe apareceu. Na forma de viajantes, Deus se aproxima de Abraão para renovar mais uma vez a promessa e preparar seu coração para o milagre que estava por vir. Essa visita marca uma virada decisiva na narrativa. O tempo da promessa agora estava sendo anunciado com precisão. Abraão, já experiente e sensível espiritualmente, reconhece que aquele momento não era comum. Ele se apressa em servir, prepara alimento, traz água, oferece sombra, gestos que parecem simples, mas que revelam um coração disponível e reverente. A prontidão de Abraão em servir mostra que a verdadeira intimidade com Deus não se manifesta apenas em grandes feitos, mas na capacidade de perceber a presença divina nos detalhes do cotidiano. A tenda, um espaço de vida comum, se transforma em altar quando o céu decide visitá-la. Durante a refeição, uma palavra muda tudo. Voltarei a ti por este tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho.
Gênesis capítulo 18, versículo 10, traz essa declaração direta e inegociável. Agora não havia mais metáforas, apenas uma data. Dentro de um ano, o que fora prometido se tornaria realidade. O céu estava cronometrando o milagre. O tempo de espera estava com os dias contados. Não era mais apenas uma promessa distante, mas uma profecia com hora marcada. A reação de Sara, ao ouvir essa declaração, foi de riso. Um riso de incredulidade, de quem conviveu com a esterilidade por décadas e já havia sepultado o sonho de ser mãe. No entanto, o Senhor escuta seu riso e responde com uma pergunta que ecoa até hoje. Haveria coisa demasiadamente difícil para o Senhor? A repreensão não vem para condenar, mas para reposicionar a fé. Sara não é deixada de fora. Ela é incluída mesmo com suas dúvidas, porque o milagre de Deus alcança até os corações vacilantes. A visita sob a tenda revela que Deus não se esquece dos detalhes. Ele entra na rotina, fala no calor do dia, senta-se à mesa e anuncia o cumprimento do que prometeu. Abraão, ao receber o Senhor em sua casa, descobre que a espera estava chegando ao fim. E mais uma vez, o ambiente simples do cotidiano se torna palco para a revelação do Eterno. A promessa que parecia distante agora tem data marcada, e o ventre antes estéril se tornaria o berço de uma nova estação. Chegado o tempo anunciado, aquilo que por tanto tempo habitou apenas a esperança de Abraão e Sara se tornou carne e realidade. Em Gênesis capítulo 21, versículo 2, lemos que Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado de que Deus lhe tinha falado. O milagre aconteceu não apenas em um corpo envelhecido, mas também em uma história marcada por altos e baixos, dúvidas, tentativas humanas e recomeços. O nascimento de Isaac não foi apenas um evento biológico, foi a encarnação visível de uma promessa que atravessou o tempo. Ao dar nome ao menino, Abraão escolhe chamá-lo de Isaque, que significa ele ri. O nome carrega um duplo sentido. Lembra o riso de incredulidade de Sara, mas também se transforma no riso de alegria diante do impossível que se tornou real. Em Gênesis capítulo 21, versículo 6, Sara declara: Deus me deu riso, e todo aquele que ouvir isso se rirá comigo. O que antes era um suspiro de desesperança, agora se transforma em celebração. O riso de Sara é o som da fé que venceu a espera. O nascimento de Isaque não apaga a existência de Ismael, mas estabelece claramente a linhagem da promessa. Deus honra ambos os filhos, mas reafirma que é por meio de Isaque que a aliança será perpetuada. A tensão entre o que foi gerado pela pressa e o que foi gerado pela fé permanece e agora se acentua. No entanto, o foco está em Isaque. Ele é o símbolo do que Deus pode fazer quando o ser humano escolhe confiar até o fim. A espera se transforma em testemunho. A chegada de Isaque também representa um novo ciclo. Abraão não é mais apenas o homem que recebeu a promessa. Ele agora é pai de uma realidade que todos podem ver. A fé que antes era invisível se torna palpável. E essa transição nos ensina que, por mais longa que seja a espera, ela nunca é em vão. Cada etapa da jornada contribuiu para formar um homem capaz de receber o milagre sem que o milagre o corrompesse. Abraão está pronto não apenas para celebrar, mas para continuar caminhando com o Deus que cumpre tudo o que promete. O riso da promessa é mais do que alegria, é memória viva de que Deus não se esquece. Ele pode demorar aos olhos humanos, mas nunca se atrasa. Ele prova, molda, ensina, silencia e depois cumpre com precisão o que disse. A história de Abraão, entre a promessa e a resposta, não é apenas sobre paternidade tardia, mas sobre uma fé que foi crescendo até se tornar madura o suficiente para ver o invisível nascer. Isaque nasceu, e com ele,
nasceu também uma nova dimensão da fé, aquela que transforma lágrimas em riso e espera em milagre. Há esperas que não cabem em palavras, apenas no coração. Se você já viveu um tempo em que Deus parecia em silêncio, escreva nos comentários o que essa espera te ensinou. Sua experiência pode fortalecer alguém que ainda está no meio do caminho. Compartilhe este vídeo com quem precisa renovar a fé hoje e, ao se inscrever no canal, caminhe conosco por histórias que lembram que a promessa pode demorar, mas nunca falha.